Olá, abençoados e abençoadas! Vamos para mais um programa aqui na Astral TV, o Energia Plena. E para você que está nos assistindo pelo YouTube, não deixe de dar o like aí e seguir o nosso perfil para que a gente possa crescer e levar mais conteúdos como esse para você. Para quem não me conhece, eu sou a Beth Freitas. Hoje o assunto é possível obter respostas com pêndulo? E aí eu digo sim e não. Mas como assim, Beth? Sim e não. Muitas pessoas acham que o pêndulo ele é um oráculo, onde você vai obter as respostas. E não é assim que funciona. Quem usa essa prática, quem usa o pêndulo como um oráculo, pode se dar muito mal, tá? E eu vou explicar para vocês. Primeiro que o pêndulo não existe, não tem nenhum espírito te respondendo as perguntas. Mas eu já vou explicar isso. Se você tem algum espírito que responda as perguntas para você, não fique bravo, que eu vou explicar. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando da radiestesia clássica, tá? Na radiestesia clássica, a gente não utiliza nenhum amigo espiritual para estar nos ajudando a responder. Tem algumas práticas religiosas que utilizam sim o pêndulo e tem a ajuda de espíritos e está tudo bem, cada um fazendo da forma que sabe e com a ajuda espiritual do seu mentor, do seu amigo espiritual, e está tudo bem, não tem nada de errado nisso. Mas aqui a gente está falando de radiestesia clássica, tá bom? E na radiestesia clássica, quem responde, as respostas ela vem através do seu sistema nervoso central, que manda o comando para os seus membros, e através dessa prática temos a resposta, tá? Que já está ressoante no seu subconsciente, e aí sim vem a resposta do que você precisa. Só que a questão aqui é o seguinte: tem que se ter muita responsabilidade, porque tem que se ter prática para fazer isso. Por isso que eu iniciei o vídeo falando que sim e que não, tá? Quando você não tem nenhuma experiência, tá? E aí você pega um pêndulo, primeiro que a pessoa às vezes não programou o pêndulo, não sabe nem como programar o pêndulo, já vai lá e fala, né? E faz perguntas, e o que acontece? Vai obter respostas, mas o perigo mora justamente aí. Você tem que saber fazer a pergunta de forma correta. Para quê? Para que você não tenha respostas ambíguas, você não tenha respostas... Eu vou dar algum exemplo para você entender o que eu estou te falando. Vamos supor que essa planta aqui, eu vá lá no pêndulo e pergunte: pêndulo, essa planta precisa de água? O pêndulo vai responder sim, mesmo que ela esteja encharcada de água, ele vai responder sim, ela precisa de água. Mas a pergunta correta seria: pêndulo, essa planta precisa de água hoje? Ela precisa de água agora? Você viu a diferença? Você viu que uma pergunta, ela pode ter uma resposta, mas você acaba não sabendo, por conta até de não ter a experiência de manipular aquele instrumento de forma correta. Então você vai obter a resposta errada. Uma vez uma moça me falou assim: olha, eu não acredito nesse negócio de radiestesia, porque eu só me dei mal. Aí eu, perguntando, conversando, falei: por quê? Ela falou: olha, primeiro que eu fui num relacionamento e eu ia lá todo dia. Fulano é de confiança? O pêndulo ia lá e deu sim. E era a maior
sassariquento, a pessoa maior me traiu, não sei o quê, como que eu vou confiar nisso? Aí eu expliquei para ela, eu falei, porque você usou de maneira errada. Eu posso ter uma pessoa e ela pode ser super honesta. Ele pode pagar suas contas em dia, não pegar nada de ninguém, ser uma pessoa assim íntegra, honesta. Mas na parte de relacionamento, ele não é. Ele trai, né? Ele vai sassaricar para outros lados. Então, a pergunta é a chave da questão em relação ao pêndulo, as respostas corretas. E aí tem outra coisa também que a gente usa na radiestesia, que é o quê? Nós temos biômetros que nós perguntamos a questão de sintonia. Por exemplo, qual o meu nível, nós trabalhamos com um biômetro, que eu posso até trazer para vocês, né, numa outra que hoje eu acabei não trazendo. Mas biômetro, assim, por exemplo, de 0 a 100%, qual a minha sintonia com fulano? Qual grau, como eu posso confiar na pessoa para ter uma vida amorosa, para ser meu namorado, sabe? Você tem que saber formular a pergunta e para saber entender as respostas, porque uma questão ela pode ter inúmeras respostas. Então, o que acontece? Se você acaba usando o pêndulo sem saber como formular, como utilizar da forma correta, você vai dizer que a radiestesia não funciona, você vai dizer que o pêndulo é enganação, você vai dizer que você vai desacreditar. Isso pode até trazer uma certa angústia para a vida das pessoas, porque quando você acredita numa coisa e de repente aquilo não está dando certo, você pode trazer uma frustração para a vida da pessoa. Ou até mesmo você estar em uma determinada situação, tomar uma determinada decisão, tá? Por conta de ter utilizado o pêndulo, e essa decisão não foi tão boa e pode te trazer sérios problemas. Por exemplo, entrar num trabalho errado ou contratar um funcionário errado porque você não soube fazer a pergunta, você não soube fazer a análise certa. Então, a questão é que muitas vezes as pessoas estão banalizando a radiestesia e a radiônica, e aí por isso que tem fulanos e fulanas que saem falando mal do processo. Por quê? Porque não sabe, não usa da forma correta, né? E aí sai falando qualquer coisa. Então, o que acontece? A radiestesia, ela é uma prática milenar, né? É uma prática onde, sabe, muito milenar, que as pessoas já utilizavam na captação de água. Ela já foi classificada como era a rabdomancia antigamente, né, que as pessoas falavam, que acreditavam que existia toda uma parte mística, que tinha espíritos, as pessoas muitas vezes eram condenadas por conta dessas situações, e não existe misticismo, não existe nada. A questão é simplesmente prática e treino, muito treino. E aí, a partir do momento que você fez os treinos, a partir do momento que você se sente confiante, aí sim você pode usar o seu pêndulo de forma para fazer perguntas simples do seu dia a dia. A questão é conhecer aquilo que você está fazendo, porque a partir do momento que a gente tem conhecimento do que a gente faz, a gente ganha confiança. Não fica naquela coisa, confio ou não confio, faço ou não faço, não é verdade? Então, tudo quando você faz a questão de uma forma certa, você vai obter resultados certos. E eu gosto muito
né? Eu falo assim que não é só a radiestesia, eu gosto muito também de trabalhar com o lado emocional do operador, porque a pessoa, ela precisa estar bem emocionalmente, porque como eu disse, é o nosso sistema nervoso central que dá as respostas. E para isso, se você está desequilibrado, como você vai obter respostas certas? Se você está numa energia negativa, se você está dentro de um padrão vibracional negativo, como você vai obter respostas certas? Olha a seriedade da coisa. Então não é só lá pegar o pêndulo, ir lá analisar e ver, o pêndulo vai mexer para cá, para lá, e você vai tomar decisões importantes na sua vida desequilibrado desse jeito. Então eu falo assim que qualquer terapeuta quando vai atender, ou qualquer pessoa quando vai atender, ela precisa estar bem com ela mesma, ela precisa estar 100% em equilíbrio para você conseguir ter resultados nas coisas. Então, é possível obter respostas com o pêndulo? Sim, é possível, desde que você seja treinado e capacitado para isso, porque senão vai dar ruim. Tá bom, gente? Meu tempo tá acabando. Um beijo de luz para vocês.